Oi pessoal, boa tarde. Aqui vai o nosso Fonte Viva de amanhã, a NR de número 3, e a lição do Fonte Viva é a de número 129. O título é Guarda a Paciência. A epígrafe é de Paulo, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Por que necessitais de paciência? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A gente já precisa começar aqui a refletir o que ele está nos dizendo, né? Que a gente precisa ter paciência até que a gente cumpra com a vontade de Deus. E onde a gente enxerga a vontade de Deus? Nas suas leis, que abraçam todo o universo, comandam todo o universo, sem diferenciação, né? E todos nós estamos inseridos nessas leis. E aí ele diz assim, então, Paulo, que a gente precisa ter paciência, e só depois de termos cumprido a vontade de Deus é que nós alcançaremos a promessa. A promessa do quê? Promessa de felicidade, promessa de paz. Aquilo que todos nós buscamos e que hoje a gente nem tem, eu acho que, ideia exata do que é de fato felicidade, do que é de fato paz, porque nós vivemos altos e baixos, né, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, dentro do que se propõe, né, a nossa existência. E aí vamos avaliar então, vamos ouvir o que Emmanuel nos traz dessa lição. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatardes os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-se-á os planos de ventura, que a vitória te coroará. Enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O aparente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Perante a lei de Deus, né? Obviamente. E aí a gente começa pensando, né? Poxa, cumprir com a vontade de Deus. Não é fácil, né? Porque às vezes a gente olha assim para a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta
e parece que a vontade de Deus está contrária, completamente contrária à nossa, né? A gente tem uma tendência muito, né, a fazer comparação. E a gente precisa buscar comparar sempre a nossa caminhada com a nossa própria caminhada, né? Como a gente lida hoje com as dificuldades, como que a gente lida hoje, né, com os obstáculos. É do mesmo jeito que antes? Eu já melhorei um pouquinho? Se a gente parar para pensar, né, a gente vai ver que melhorou bastante. E quando a gente pensa nas leis divinas, na vontade de Deus, a gente às vezes pode achar que a nossa vida ela tá ou pesada demais, ou difícil demais. E aí a gente se pergunta o que de fato a gente plantou, né, disso tudo. Eu costumo dizer assim, gente, não é possível que eu plantei isso que eu estou colhendo. Se eu não plantei, sabotaram a minha horta. Eu digo isso às vezes, né? Porque a gente pensa, poxa, tudo é expiação? Não, é lógico que não. Aliás, a maioria das coisas não é expiação. Não é porque eu estou devendo alguma coisa para as leis divinas, mas porque aquele aprendizado vai fazer com que eu de fato amadureça, de fato evolua. Muitas dessas provas nós escolhemos antes de vir. E a gente vai falar muito disso ao longo desse ano, inclusive. Tem esse tema, especificamente esse tema na nossa grade de aula. E aí a gente se volta para aquela coisa que todo mundo já ouviu falar, né? Ah, Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Às vezes o cobertor que a gente imagina que tem, parece que ele não vai dar conta, né, daquele frio. E aí a gente precisa aprender a pedir ajuda, né, pedir auxílio. A gente recorre à oração, à prece, que de fato nos ajudará, nos fortalecerá. Aí Emmanuel nos diz que a gente precisa aguardar a paciência, ter paciência para vencer essas dificuldades. Ele diz assim, não dá para seguir adiante com dívidas. Não dá, não tem como. Como que eu posso dar o próximo passo e o próximo, se eu não dei conta ainda do que eu tenho que dar conta? Ele não está dizendo aqui em momento algum que é fácil, né? Mas ele diz assim, que nós desejaríamos que as respostas do mundo, as nossas necessidades, elas fossem imediatas. Mas elas não são. As coisas vêm a seu tempo. A gente precisa estar atento às lições que estão presentes naquele ensinamento, naquela oportunidade. Porque se a gente está atento, a gente aprende de fato, e aí não precisa refazer aquela lição, refazer aquilo tudo. Ele diz assim, como repousar, né? Como eu vou parar de caminhar, eu vou deixar de seguir, se o credor me requisita. Quem é o credor? O credor é a minha própria consciência, que está vinculada às leis divinas. Não é um credor, alguém, sabe, que vem amando de Deus cobrar da gente alguma coisa. É lógico que não é. Aí ele diz assim, sabes que o destino se materializará, os planos de ventura, que a vitória te coroará, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. Ele está dizendo que nós conseguiremos alcançar o que a gente busca, porém a gente tem obrigações. A gente tem obrigações a cumprir, inclusive com aqueles ambientes que são os mais difíceis. Aí ele vem aqui e fala do lar, né? Convertido em forja de angústia.
São poucos os lares que não têm problemas, não têm desajustes, onde ali se juntam só espíritos realmente já harmonizados e afinados. A grande maioria dos lares tem as suas dificuldades. Tem momentos que está tudo bem, tem momentos que está tudo péssimo, que você pensa que a casa vai cair, você fala, meu, vai cair tudo, desabar tudo. Aí naquele meio daquela confusão a gente consegue reerguer, enfim. E aí ele fala do trabalho, né, da instituição a que a gente serve, seja ela qual for, seja o trabalho voluntário, seja o trabalho material. Ele fala dos golpes que a gente leva também nesses lugares. E aí ele fala que a gente muitas vezes recebe o menosprezo e a ingratidão daquele parente que a gente trata com respeito e carinho. Nossa, isso é muito, né? Muitas vezes. A gente fala, poxa, não me dá valor, eu faço tanto, não percebe, não enxerga. E a gente precisa seguir com paciência, seguir a nossa tarefa, né? Continuar fazendo aquilo em que a gente acredita que é o correto. Porque a recompensa, se é que a gente pode chamar de recompensa, mas o resultado daquilo que eu estou fazendo não vai vir necessariamente daquela criatura, vai vir das leis de Deus. Da mesma forma de que quando eu faço algo que não é legal, às vezes aquela determinada pessoa, vamos imaginar que eu faço muito mal a alguém, mas essa pessoa, ela é tão boa, que ela me perdoa, ela não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda nada. Mas as minhas dívidas não continuam, porque a minha dívida é contraída com as leis divinas. Uma hora eu vou precisar refazer aquilo, eu vou precisar passar por aquela prova de novo, para fazer diferente, eu vou ser testada novamente. É assim, se você não passa, você faz uma prova. Primeiro é igual a escola, né? A gente aprende, né, ali, né? Faz exercícios, tal, não sei o quê. Chega o dia de fazer a prova. Se você chegar no final do ano, você não foi bem nas provas, o que acontece? A gente repete o ano. A vida é um ciclo, ela caminha assim. Eu só posso ir para o ano seguinte, eu só posso ir para o degrau seguinte se eu tiver cumprido as minhas tarefas. E aí ele está pedindo para que a gente guarde a paciência com o tempo de Deus. E o tempo de Deus, a gente está tão longe de compreendê-lo. O tempo de Deus, ele está nos mecanismos da sua lei. Eu posso não receber de volta tudo aquilo de bom que eu planto para outros, mas eu conseguirei receber isso de volta no tempo certo. E aí ele pede para que a gente não renuncie ao trabalho renovador, que a gente siga trabalhando, fazendo a nossa parte. E ele diz aqui, para a gente não se esquecer que a vontade de Deus, ela se expressa cada hora, ou seja, a todo momento, nas circunstâncias que nos cercam, a todo momento. Então, que a gente siga confiante, siga buscando ter paciência com a vida, com as provas, com as dificuldades, com as nossas tarefas, por mais que elas sejam difíceis. Então fica o convite para a gente pensar nessa lição e para a gente conversar amanhã, tá bom? Um abração para todo mundo.